Tem artista que parecia ter lugar garantido pra sempre na televisão, mas de repente simplesmente seguiu por outro caminho. Alguns trocaram o estúdio por uma rotina bem mais discreta. Outros surpreenderam ao escolher profissões que ninguém imaginava. E o mais curioso é que, por trás dessas mudanças existem histórias pouco conhecidas, decisões radicais e viradas de vida que muita gente nunca entendeu direito. No vídeo de hoje, você vai relembrar nomes muito marcantes da TV brasileira e descobrir como eles reconstruíram a própria trajetória longe dos holofotes. Prepare-se, porque algumas dessas mudanças são bem mais inesperadas do que parecem. Ana Paula Arósio parecia destinada a passar décadas no topo da dramaturgia brasileira. Nos anos 1990 e no fim dos anos 2000, ela virou o rosto de protagonistas muito disputados. Dois marcos dessa fase foram Hilda Furacão, em 1998, e Terra Nostra, em 1999. Só que a grande virada veio quando ela desistiu de estrelar Insensato Coração, em 2011. A decisão acabou levando à rescisão do contrato com a Globo e a um afastamento prolongado. Desde então, Ana Paula se tornou um dos casos mais misteriosos de sumiço da TV brasileira. Em vez de tentar voltar ao circuito das novelas, ela escolheu uma vida radicalmente oposta. A atriz se mudou para a Inglaterra com o marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Os dois passaram a viver em Swindon, cidade inglesa onde ela adotou rotina bem discreta. O detalhe mais surpreendente é que Ana Paula hoje se dedica à produção rural. A mudança impressiona porque trocou camarim, gravação e estreia por Fazenda e quase anonimato. Justamente por isso, cada reaparição dela ganha repercussão muito maior do que o normal. Foi assim quando surgiu em uma campanha publicitária, depois de anos longe da exposição. E também quando participou do videocast O Futuro Já Começou, nas comemorações dos 100 anos do Grupo Globo. No caso de Ana Paula Arósio, a curiosidade eterna nasce desse contraste entre estrelato máximo e silêncio absoluto. Marcelo Anthony passou anos ocupando o posto de galã em novelas de enorme repercussão. Uma das imagens mais lembradas dessa fase é a de Marco Antônio Magliano, em Terra Nostra. Fora das reprises, porém, a vida dele tomou um caminho muito diferente do esperado pelo público. Marcelo está longe das novelas da Globo desde 2017, quando fez Malhação, Viva a Diferença. A mudança decisiva começou em 2018, ao ir para Portugal atuar em Valor da Vida, da TVI. O que parecia uma temporada de trabalho acabou virando uma nova vida. Morando em Portugal há quase 8 anos, ele encontrou no mercado imobiliário uma segunda carreira. No início, ajudava amigos a encontrar imóveis no país quase como um favor informal. Depois recebeu convite para entrar oficialmente numa equipe e transformar isso em negócio. Hoje atua como corretor de imóveis de alto padrão e negocia propriedades de luxo. Carolina Anthony, sua mulher, trabalha na mesma empresa, reforçando a parceria também fora de casa. Ele ainda mantém 2 hamburguerias no Rio, uma no Leblon e outra na Barra. Mesmo com a guinada, Marcelo diz que não abandonou o desejo de continuar ator até envelhecer. Nesse período, ainda fez Morangos com Açúcar da Ponte Pra Lá e lançou um canal no YouTube. A história dele prende porque mostra um galã de novela trocando roteiro decorado por escritura milionária em Portugal. Luigi Baricelli construiu uma carreira longa na TV antes de trocar o estúdio por outro tipo de desafio. Ele começou em 1991 e depois passou por novelas como Deus nos acuda, Malhação e A Padroeira. Também esteve em Laços de Família, viveu o vilão Raul em Alma Gêmea e seguiu na televisão por anos. Além da atuação, migrou para apresentação e apareceu até nos sorteios da Mega da Virada. Só que a grande mudança começou a ser planejada em 2015, quando decidiu reorganizar a vida da família. Ao lado da esposa Andréia Baricelli, ele estruturou a mudança para Orlando, nos Estados Unidos. Com o tempo, a cidade virou lar de verdade. Em 2023, veio a cidadania americana. Longe da TV, Luigi abraçou uma rotina dominada por disciplina física e autoconhecimento. Hoje ele vive na Flórida e se dedica intensamente ao triatlo. Nas redes, mostra treinos de academia, ciclismo, corrida e natação, as 3 bases do esporte. A curiosidade mais forte é que ele mesmo contou ter estabelecido a meta de aprender a gostar de nadar. Ou seja, não escolheu uma zona de conforto, mas justamente a parte que mais exigia adaptação. Em uma resposta aos seguidores, revelou ter 4 provas marcadas na Flórida em 4 meses. A troca impressiona porque o antigo galã e apresentador virou atleta dedicado a superar limites. No caso de Luigi, a nova carreira não nasceu de nostalgia da fama, mas do prazer de recomeçar.
Cláudio Heinrich entrou para a memória da TV como o dado da primeira geração de Malhação. Ao lado de Fernanda Rodrigues, ele viveu um casal que marcou a adolescência de muita gente. Mas a trajetória dele na televisão começou antes, em 1989, como Paquito no show da Xuxa. Aos 22 anos, veio o primeiro personagem de ficção e um sucesso que durou 3 temporadas seguidas. Décadas depois, o próprio Cláudio reconhece que Dado segue sendo o papel mais lembrado da carreira. Só que a vida dele acabou imitando um detalhe curioso do personagem que o consagrou. Em Malhação, Dado tinha forte ligação com as artes marciais. Fora das telas, Cláudio encontrou exatamente nesse universo uma profissão de verdade. Hoje ele atua como instrutor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, longe das novelas diárias. O mais interessante é que essa conexão nasceu durante a preparação para o próprio papel. Segundo ele, naquele período ainda não fazia jiu-jitsu, embora já praticasse judô e taekwondo. Foi só depois daquele laboratório que percebeu ter se encontrado de fato no esporte. Mesmo fora das novelas diárias há cerca de 10 anos, ele ainda participou de O Socorro Não Virá e Réus. E faz questão de lembrar que nunca teve como meta principal a fama, e sim bons trabalhos. A virada de Cláudio Heinrich chama atenção, porque transformou um galã teen num mestre de tatame. Cecília Dassi cresceu diante do público e virou uma das atrizes mirins mais lembradas da Globo. O primeiro grande impacto veio em Por Amor, como Sandrinha, a afilhada madura da personagem de Regina Duarte. Depois dela, vieram Pati, em Suave Veneno, e Zoé, em A Padroeira. Cecília também marcou época como Bia, em O Beijo do Vampiro, e Mirella, em Alma Gêmea. A sequência continuou com Estela em Sete Pecados, Natália em Três Irmãs e Clarice em Viver a Vida. Tudo indicava que ela seguiria por muito tempo na televisão. Só que enquanto ainda gravava, Cecília começou a construir uma segunda trajetória com calma. Ela iniciou a faculdade de psicologia, enquanto conciliava estudos e rotina de gravações. Em 2012, aos 23 anos, concluiu a formação e praticamente encerrou os trabalhos na TV. Desde então, passou a focar a nova vida como psicóloga. Hoje, além da profissão, mantém presença nas redes sociais, mas bem distante do ritmo antigo de novela. A mudança chama a atenção porque não foi um corte brusco provocado por crise repentina. Foi uma transição planejada, feita aos poucos, enquanto o público ainda se havia crescendo em cena. Por isso, muita gente acha que Cecília simplesmente sumiu, quando na verdade ela mudou de área. O que torna sua história tão curiosa é ver uma atriz mirim trocar roteiro por consultório sem alarde. Guilherme Berenguer explodiu nacionalmente em 2004, quando viveu Gustavo numa fase histórica de Malhação. Era sua estreia na TV, aos 24 anos, e logo de cara a temporada bateu 42 pontos, com picos de 49. Mas o personagem não marcou só pelo romance com Letícia, interpretada por Juliana Didoni. Gustavo virou febre também por integrar a Vagabanda, ao lado de Natasha e Catraca. As músicas Você Sempre Será e Por Mais Que Eu Tente saíram da novela e invadiram o país. A primeira ficou 6 semanas no topo das rádios e ainda venceu o Melhores do Ano de 2004. O detalhe curioso é que Guilherme já tocava violão e aperfeiçoou isso para viver Gustavo. Ele mesmo contou que até hoje, muita gente o aborda pedindo para cantar as músicas da banda. Depois do auge, porém, a vida tomou outro rumo bem longe do set de gravação. Em 2010, ele se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Bianca Berenguer. Passou por Los Angeles, se estabeleceu na Flórida e ficou mais de 10 anos sem atuar. Nesse período, abriu uma produtora de vídeos para comerciais, virou sócio de uma startup e investiu em imóveis de alto padrão. Ou seja, o galã teen trocou o estúdio por negócios em áreas completamente diferentes da TV. O retorno recente para um projeto com Juliana Didoni reacendeu a memória do público nas redes. E isso prova que, mesmo reinventado fora do Brasil, ele continua ligado para sempre ao Gustavo da Vagabanda. Daniela Cicarelli já circulava com força pelo mundo da moda antes de dominar a TV jovem dos anos 2000. Ela estreou nas passarelas em 1996, aos 17 anos, e depois assinou com uma agência internacional. Nessa fase, viveu entre São Paulo, Nova York e Londres, consolidando carreira antes da televisão. O primeiro grande salto popular veio em 2001, com um comercial de refrigerante muito comentado. Mas a fama nacional explodiu de vez em 2004, quando o romance com Ronaldo Fenômeno virou manchete diária. O casal mobilizou paparazzi, capas de revista e até uma tatuagem com as iniciais dos dois no punho do jogador. Eles se casaram em fevereiro de 2005 na França e o casamento terminou apenas 3 meses depois. No mesmo ano, Daniela assumiu o comando do Beija Sapo e encontrou sua marca mais duradoura na TV. O grito Socorro Cicarelli saiu da plateia e virou o bordão inseparável da carreira dela. Depois da MTV, Daniela apresentou programas na Band e, mais tarde, o Domingo da Gente na Record. Esse acabou sendo o último programa dela na TV aberta, há quase
12 anos. Mais recentemente, apareceu na Pluto TV com o Socorro, Cicarelli, mas sem a repercussão de antes. Hoje, afastada da televisão, ela direciona energia para uma rotina completamente diferente. Daniela segue carreira como atleta de triatlo e exibe nas redes uma disciplina física rigorosa. A guinada surpreende, porque transformou a antiga apresentadora pop numa figura muito mais ligada ao esporte do que ao estúdio. Susana Werner parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo nos anos 1990. Ela fazia novelas, apresentava programas esportivos na Sport TV e ainda comandava o Você Decide à Tarde. A própria Susana relembra que chegava a chanchar na televisão de manhã, à tarde e à noite. Foi justamente nessa fase acelerada que ela conheceu o goleiro Júlio César. Em 2002, os dois se casaram e a vida dela começou a sair gradualmente da frente das câmeras. A última novela foi Luz do Sol, na Record, exibida em 2007. Depois disso, Susana se mudou para a Europa e decidiu se desligar de vez do meio artístico. Ela admite que o início foi doloroso, porque atuar era o que sabia fazer havia muitos anos. Só que a reinvenção veio com força no mundo dos negócios. Hoje, Susana vive em Lisboa e administra uma loja de roupas e o espaço de beleza Queen's Life Beauty. O empreendimento reúne 4 gerentes e uma equipe que chega a 30 pessoas. Mesmo quando está no Brasil, ela acorda às 5 horas e 50 minutos para acompanhar virtualmente pagamentos, planilhas e contratações. Susana diz sem rodeios que não trocaria a vida atual pela fase de televisão e afirma preferir cada vez mais ser Susana Espíndola do que a imagem pública de Susana Werner. A história dela prende porque mostra uma ex-onipresente da TV escolhendo bastidor, família e empresa no lugar da fama. Lídia Bronde foi um dos rostos mais fortes da teledramaturgia brasileira nos anos 1980. Ela brilhou em novelas como Baila Comigo, Rock Santeiro e Vale Tudo, 3 marcos daquela década. Para muita gente, bastaria lembrar de Solange em Vale Tudo para entender o tamanho da presença dela. Só que a carreira sofreu uma interrupção brusca, quando ainda parecia ter muito caminho pela frente. A última novela de Lídia foi Meu Bem, Meu Mal, em 1991. Naquele momento, ela decidiu se afastar da televisão após enfrentar crises de síndrome do pânico. O afastamento se tornou definitivo e já atravessa mais de 3 décadas longe da TV. Mas o detalhe mais surpreendente da história vem justamente depois da despedida. Em vez de ensaiar um retorno ao estrelato, Lídia escolheu outra profissão. Ela passou a trabalhar como psicóloga, numa rotina totalmente distante da exposição dos tempos de atriz. Também adotou uma vida reservada, sem redes sociais e com raríssimas aparições públicas. Quando reaparece, geralmente é em fotos postadas pelo marido, o ator Cássio Gabus Mendes. Por isso, cada imagem recente, como encontros com amigos ou idas a peças, volta a chamar tanta atenção. A força dessa trajetória está no contraste entre o brilho absoluto dos anos 80 e o silêncio dos anos seguintes. No caso de Lídia Bronde, abandonar a TV não foi uma pausa, foi a construção de outra vida. Fernanda Rodrigues passou mais de 4 décadas construindo carreira em televisão, teatro e cinema. Só que nos últimos anos, a história dela ganhou uma camada nova e bem menos previsível. Sem abandonar a atuação, Fernanda abriu espaço real para se tornar também empresária. Ela assumiu a expansão internacional da Velocity como master franchisor e passou a desenvolver a FNV Cafearia. Segundo a própria atriz, essa virada não nasceu de modismo, mas de uma vontade antiga de construir algo além da arte. O impulso começou quando ela viveu, como cliente, o impacto do bem-estar na própria rotina. Foi aí que decidiu que queria sentar à mesa das decisões e não apenas emprestar a imagem. Portugal entrou nesse plano como escolha estratégica e também como desejo pessoal antigo. Já a FNV nasceu da relação afetiva com café de qualidade e da filosofia da Fazenda à Xícara. Fernanda diz que tudo isso não representa ruptura, mas extensão natural da trajetória profissional. Ela afirma que a atuação lhe deu voz, confiança e credibilidade para entrar no mundo dos negócios. Mesmo mergulhada no empreendedorismo, segue dizendo que ser atriz continua parte central de quem ela é. Entre os planos citados por ela estão o teatro e transformar o Curta Mar de Mães em longa. Em casa, a regra é não abrir mão do tempo com Raoni Carneiro e os filhos Luísa e Bento. A história de Fernanda chama a atenção justamente por mostrar uma mudança sem abandono. Ela ampliou a carreira sem apagar a atriz. Eric Marmo ficou marcado como galã de novelas como Mulheres Apaixonadas, Sandy Júnior e Malhação. Durante a fase de fama no Brasil, ele mantinha uma postura muito mais fechada do que o público imaginava. O próprio Eric contou que recusou convite como Dança dos Famosos e participações mais promocionais. Na cabeça dele, o foco era ser reconhecido só como ator. Essa lógica começou a mudar quando o contrato com a TV estava chegando ao fim. Em 2014, ele foi para os Estados Unidos com a mulher, Larissa Bournier, sem certeza de permanência. A ideia inicial era passar 6 meses, mas a família se
conectou com a vida em Los Angeles. A mudança foi tão profunda que, segundo ele, todos se tornaram cidadãos americanos em 2024. Longe da estrutura que tinha no Brasil, Eric precisou se reinventar de maneiras bem inesperadas. Além de seguir atuando, passou a apresentar programas, fazer dublagem e produzir vídeos. Também trabalhou como videomaker, treinador de futebol, gerente de redes sociais, modelo e até entregador de flores. Esse último detalhe chamou atenção porque ele ajudava no negócio de arranjos florais da própria esposa. A última novela brasileira dele foi Gabriela, em 2012, antes de mergulhar em projetos nos Estados Unidos. Desde então, participou de produções como The Purge, Animal Kingdom e filmes independentes. No caso de Eric Marmo, o antigo galã não desapareceu, ele apenas multiplicou a carreira em várias funções. Nívia Stelman viveu uma mudança de rota que teve menos a ver com vaidade e mais com proteção familiar. Em 2016, ela decidiu se mudar para os Estados Unidos com o marido Marcos Rocha e os filhos. Segundo a própria atriz, 3 fatores pesaram ao mesmo tempo nessa escolha. O contrato com a Globo tinha chegado ao fim, a violência no Rio de Janeiro só aumentava e o green card saiu. A partir daí, ela resolveu deixar a profissão para buscar uma vida mais tranquila para a família. O lado curioso dessa nova fase começa até antes da mudança de país. Nívia contou que conheceu Marcos Rocha na porta da escola dos filhos deles. Miguel, seu filho com Mário Frias, tinha 7 anos e Joaquim, enteado dela, tinha 5. O que começou como amizade cotidiana naquele encontro escolar acabou virando namoro e depois casamento. Quando a reportagem foi publicada, os dois estavam prestes a completar 13 anos juntos. Já morando nos Estados Unidos, Nívia passou a aparecer muito mais ligada à rotina doméstica do que à televisão. A matéria mostra celebrando o Valentine's Day com fotos de várias fases da relação. Isso ajuda a entender que a saída de cena dela não foi tratada como crise, mas como escolha. Em vez de insistir em permanecer no centro dos holofotes, ela reorganizou a vida ao redor dos filhos, e é justamente essa troca consciente de prioridade que faz a história de Nívia Stelman chamar atenção. Fernanda Machado está fora das novelas desde Amor à Vida, exibida em 2013, mas não ficou parada. Morando nos Estados Unidos com o marido Robert Riskin e os filhos, ela encontrou uma vocação inesperada. A atriz começou a trabalhar como designer de interiores, algo que diz nunca ter imaginado para si. O ponto de partida foram justamente as casas em que morava com a família. Como o marido é corretor de imóveis, Fernanda passou a reformar os imóveis comprados por eles. Nessas obras, descobriu que gostava muito mais do processo criativo do que do estresse da execução. Segundo ela, sempre amou arquitetura, mas não imaginava tocar projetos grandes sozinha. O talento ficou evidente quando um imóvel reformado por ela foi vendido por 3 vezes o valor da compra. Esse resultado acabou mostrando que o hobby podia virar atividade profissional. Durante a pandemia, grávida, Fernanda viveu ainda mais de perto essa conexão com os espaços da casa. Foi nessa fase que a família comprou uma casa de praia em frente ao mar, perto de onde morava. Por enquanto, a matéria diz que ela vem fazendo trabalhos em imóveis próprios e também para amigos. A mudança chama atenção porque nasceu da prática cotidiana e não de um plano antigo de trocar de profissão, ou seja, uma atriz conhecida do público transformou reformas domésticas em nova frente de trabalho. No caso de Fernanda Machado, a saída das novelas abriu espaço para uma carreira desenhada entre planta, reforma e criatividade. Humberto Martins viveu nos anos 90 e 2000, o auge clássico dos galãs de novela. Segundo ele mesmo, naquela época o assédio das fãs era frenético, tenso e histérico. Cada saída em público podia virar um tumulto, num nível bem diferente do que acontece hoje. Perto dos 60 anos, Humberto fez um balanço dessa fase enquanto aparecia na reprise de A Força do Querer. Diferente de outros nomes desta lista, a grande mudança dele não foi trocar de profissão. O que mudou foi o eixo da vida e o jeito de viver longe daquele furacão de fama. Já há alguns anos, Humberto divide o tempo entre o Brasil e os Estados Unidos. Parte da família mora em Orlando, cidade com a qual ele criou forte ligação. O ator diz que o que mais aprecia lá é a sensação de segurança e organização pública. Mas o comentário mais curioso dele sobre Orlando nem envolve trabalho, e sim o céu. Humberto contou que adora contemplar e fotografar as formações de nuvens e as cores da paisagem local. Ao mesmo tempo, ele diz sentir falta da comida brasileira, do mar, do surf e do afeto espontâneo do público. A rotina atual também passa muito pelo esporte: golfe, surf, natação, remo, bicicleta e tênis. Ele ainda destaca a atenção ao alongamento, ao sono e à hidratação como parte da disciplina diária. No caso de Humberto Martins, a virada foi trocar o furor do galã por uma vida mais dividida entre Orlando, natureza e esporte.